Você começa a perceber que algo mudou não foi de uma vez, mas foi constante. As coisas que antes fluíam começaram a travar. Portas que estavam quase abrindo simplesmente se fecharam. O dinheiro que chegava começou a sumir mais rápido do que o normal. Decisões simples passaram a gerar consequências pesadas. E o mais estranho, não existe uma explicação lógica clara. É como se existisse um peso invisível tentando atrasar tudo. Mas ao mesmo tempo, dentro de você, algo também começou a se desalinhar. Pensamentos acelerados, ansiedade silenciosa, decisões tomadas na pressão. E sem perceber, você começou a sair do lugar de clareza para o lugar de reação. É exatamente nesse ponto que o ciclo se forma. Pressão espiritual externa e desorganização interna. E é aqui que o Salmo 13 entra como fundamento. Nos próximos minutos, você vai entender algo profundo. Existe um tipo de oração que não nasce da força. Nasce do reconhecimento real do que está acontecendo. Davi chegou a um ponto em que não escondeu o que sentia. Ele não fingiu estar forte. Ele reconheceu o cansaço, a confusão na mente e o peso no coração. Mas ao invés de permanecer nesse estado, ele usou isso como ponto de ativação espiritual. Porque quando alguém decide se alinhar de verdade diante de Deus, o que está desorganizado começa a ser reposicionado. E quando há reposicionamento, o que estava bloqueado começa a se mover. Hoje, de forma direta e objetiva, eu declaro: todo ciclo de atraso, confusão financeira e opressão invisível começa a ser interrompido. Não por emoção, mas por alinhamento. Porque o problema nunca foi apenas o que está fora. Muitas vezes, o ataque encontra espaço quando há desordem interna. Mas isso muda agora. Essa abertura não é apenas uma mensagem. É um ponto de virada. Ao longo deste vídeo, você vai entrar em um processo de ajuste espiritual baseado no Salmo 13, onde mente, decisões e direção voltam para o lugar certo. E quando isso acontece, a resposta não demora. Fica comigo até o final, porque a oração que vamos fazer não apenas traz alívio. Ela reposiciona você para quebrar esse ciclo e abrir caminho para aquilo que estava travado, inclusive na sua vida financeira. Agora, antes de continuar essa oração, entenda algo que é espiritual, mas também é estratégico. Existe uma diferença entre ouvir palavras fortes e passar por um processo de alinhamento completo. O que está sendo construído aqui não é apenas uma oração isolada. É um caminho, um ajuste por etapas. O Salmo 13 mostra exatamente isso. Começa com confusão, passa por confronto interno e termina em confiança e reposicionamento. E é esse percurso que ativa a mudança real. Se você permanece até o final, você não apenas escuta. Você acompanha um movimento espiritual que reorganiza sua mente, suas emoções e suas decisões. E isso impacta diretamente sua vida financeira. Porque bloqueios financeiros não nascem só de fatores externos. Eles se fortalecem quando há desgaste interno, escolhas feitas sob pressão, ansiedade que tira a clareza. E, aos poucos, a pessoa começa a agir fora do tempo certo. Mas quando há alinhamento, tudo começa a voltar para o lugar. Permanecer até o final é importante porque cada parte desta oração está reposicionando algo específico. Primeiro, a percepção. Depois, a direção. E por fim, a autoridade espiritual para agir. Se esse processo é interrompido no meio, a tendência é voltar para o mesmo padrão anterior. Agir com pressa, decidir com medo e repetir ciclos que mantêm o fluxo travado. Não é sobre obrigação, é sobre consistência espiritual. Da mesma forma que um caminho não se completa pela metade, o alinhamento também precisa ser concluído. E existe algo que você pode fazer agora, de forma simples, mas que sustenta esse ambiente espiritual. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que também precisa romper ciclos. Isso não é apenas apoio ao canal, embora ajude muito a manter esse conteúdo no ar, de forma gratuita. Mas também é uma forma de você se posicionar. Quando você interage, você deixa de ser espectador e passa a ser participante ativo do processo. E isso fortalece o seu compromisso com a mudança. Agora permaneça. Porque a próxima parte dessa oração não apenas confronta o que está errado. Ela começa a alinhar aquilo que vai destravar sua provisão. E quando esse alinhamento acontece, o que estava retido começa a fluir com direção, equilíbrio e resultado. Agora, perceba com clareza: tudo o que foi confrontado até aqui não é apenas externo. É também um chamado para posicionamento interno. Porque quando o céu começa a responder, ele não apenas derruba o que se levanta contra você. Ele reorganiza você por dentro, para sustentar aquilo que está prestes a chegar.
É aqui que a guerra espiritual se alinha com a provisão. Então, com consciência e autoridade, nós avançamos agora para um nível mais profundo dessa oração. Pai, neste momento, eu me coloco diante de Ti não apenas para resistir ao mal, mas para alinhar minha vida com o fluxo da Tua provisão. Que toda a área financeira desorganizada comece a ser ajustada agora. Eu me vejo coberto por um escudo firme, protegido contra toda inveja, toda palavra lançada contra minha prosperidade, toda intenção que tentou enfraquecer minhas finanças. Nada atravessa aquilo que o Senhor está estabelecendo. E com a espada espiritual da Tua verdade, eu corto agora todo vínculo com ciclos antigos de escassez. Corto decisões precipitadas, acordos mal feitos, caminhos iniciados fora da direção correta. Que toda herança de limitação, todo padrão repetido na família que impedia crescimento, seja interrompido aqui. Eu não caminho mais sob esse padrão. Eu avanço. Toda fortaleza invisível que se levantou contra minha provisão começa a ruir. Como muros que perdem sustentação, como estruturas que não resistem à luz, tudo aquilo que bloqueava o fluxo começa a ceder. E onde havia travamento, começa a surgir caminho. Um caminho iluminado, claro, estratégico. Minha mente se acalma. Minhas decisões se alinham. Minha visão se torna nítida. O medo financeiro perde força. A ansiedade deixa de governar. E no lugar disso, entra a direção. Porque o mesmo Deus que ouviu o clamor no momento de pressão é o Deus que conduz até o lugar de estabilidade. Agora, eu declaro: existe uma mesa sendo preparada. Oportunidades certas. Conexões corretas. Portas que não dependem de esforço desordenado, mas de posicionamento. Se você crê nessa quebra e nesse alinhamento, escreva amém nos comentários enquanto oramos. Isso é um ato de concordância, de fé consciente. Pai, que a luz que o Senhor traz ao entendimento agora revele também onde ajustar, onde parar, onde avançar. Que nada permaneça oculto naquilo que precisa ser corrigido para que o fluxo seja liberado. E à medida que essa oração avança, eu sinto que o ciclo está sendo confrontado. Não apenas o ataque, mas a raiz. E quando a raiz é tratada, o resultado muda. Por isso, com firmeza e paz, eu declaro: o ciclo de escassez foi interrompido. O bloqueio perdeu força. E a provisão começa a encontrar caminho com direção, equilíbrio e continuidade. Agora continua comigo, porque o que vem a seguir vai consolidar esse alinhamento e fortalecer aquilo que já começou a se mover. Agora, perceba com atenção o que acabou de acontecer no mundo espiritual. Aquilo que estava oculto foi confrontado. Aquilo que operava em silêncio perdeu espaço. E, ao mesmo tempo, algo começou a ser ajustado dentro de você. Porque o padrão que vemos no Salmo 13 não termina no clamor. Ele termina em confiança, em reposicionamento e em direção clara. E é exatamente aqui que muitos erram. Pensam que a vitória acontece apenas no momento da oração. Mas, na verdade, ela começa a se manifestar nas decisões que vêm depois. A partir de agora, você vai perceber mudanças práticas. Ideias que antes não vinham começam a surgir. Decisões que antes eram confusas começam a fazer sentido. Oportunidades que pareciam distantes começam a se aproximar. Isso é sinal de alinhamento. Porque quando Deus ilumina o entendimento, Ele não apenas protege, Ele direciona. E esse direcionamento impacta diretamente suas finanças. Você passa a evitar erros que antes pareciam pequenos, mas geravam prejuízo. Começa a reconhecer oportunidades que antes passariam despercebidas. E aprende a agir no tempo certo, sem pressa e sem medo. É assim que o desbloqueio acontece. Primeiro por dentro, depois por fora. Agora, com calma e firmeza, declare com suas próprias palavras nos comentários: minha vida financeira está sendo alinhada por Deus. Quando você escreve, você reforça esse posicionamento. Você não está apenas assistindo, está participando do processo. E se esse conteúdo tem te ajudado, se inscreva no canal Atos de Fé. Aqui você não encontra apenas mensagens, mas direção constante para fortalecer sua caminhada espiritual no dia a dia. Cada vídeo é um passo nesse alinhamento. Curta e compartilhe também. Não como um gesto comum, mas como uma missão. Porque assim como essa oração chegou até você, ela pode alcançar alguém que está vivendo exatamente o mesmo tipo de bloqueio. E Deus trabalha também através de quem decide compartilhar luz. Agora guarda isso no seu espírito. O que foi desalinhado começou a ser corrigido. O que foi travado começou a se mover. E o que parecia distante começa a encontrar caminho até você. Permaneça firme nesse novo posicionamento.
Porque aquilo que Deus começa, Ele sustenta. E o que Ele está começando aqui não é apenas uma resposta momentânea. É um novo ciclo de provisão, direção e estabilidade sendo estabelecido sobre a sua vida. E enquanto esse peso toma conta deles, algo completamente diferente começa a acontecer com você. Porque o mesmo Deus que estabelece limites para o mal, também abre caminhos para quem decide se alinhar com Ele. E é aqui que a história muda de direção. Enquanto a confusão alcança aqueles que tentaram bloquear sua vida, clareza começa a nascer dentro de você. Enquanto planos errados se desfazem do lado de lá, direção começa a se organizar do lado de cá. É assim que o padrão espiritual do Salmo 13 se cumpre. Da pressão para o entendimento, do entendimento para a confiança, e da confiança para o avanço. Pai, neste momento, eu não apenas observo a queda do que me atacava. Eu me posiciono para viver aquilo que o Senhor já preparou. Que toda a área financeira que estava travada comece agora a receber direção prática. Onde havia perda, começa a surgir estratégia. Onde havia confusão, começa a surgir organização. Onde havia portas fechadas, começam a surgir acessos inesperados. Eu declaro que minha mente não será mais guiada pelo medo de faltar, mas pela sabedoria de como administrar, decidir e avançar. Porque não se trata apenas de vencer ataques, mas de sustentar a provisão. Senhor, ajusta meus passos. Se existe alguma decisão que eu preciso rever, mostra com clareza. Se existe alguma oportunidade que eu preciso enxergar, ilumina meus olhos. Se existe algo que eu preciso interromper para que o fluxo volte, me dá discernimento. Eu me recuso a repetir ciclos antigos. Não aceito mais viver em atraso constante, em aperto contínuo, em desgaste financeiro. Hoje eu assumo um novo posicionamento. Enquanto o tempo da queda dos meus adversários se cumpre, o meu tempo de construção começa a se estabelecer. Se você crê nesse novo tempo, escreva agora. Eu entro em um ciclo de provisão. Isso não é apenas uma frase, é um alinhamento com aquilo que Deus está iniciando. E continue firme, porque o que está sendo construído aqui não é momentâneo. É um processo. Um caminho onde cada decisão passa a ter direção. Onde cada passo passa a ter propósito. E onde a provisão deixa de ser instável e passa a ter constância. Pai, eu selo este momento entendendo que não apenas fui protegido, mas fui reposicionado. E que a partir de agora, aquilo que o Senhor libera encontra em mim um terreno organizado, atento e pronto para administrar. Porque quando o céu libera, e a terra está alinhada, nada mais impede o fluxo de avançar. E o que começa hoje não é apenas uma resposta. É a construção de uma vida financeira firme, sustentada e direcionada por ti. E quando essas portas se abrirem, não será confusão, será direção. Porque aquilo que Deus libera, Ele não entrega de forma desorganizada. Ele conduz, Ele estrutura, Ele ensina a sustentar. É aqui que muitos não percebem. O fim do ataque não é o fim do processo. É o começo da construção. Pai, eu recebo não apenas a quebra do que me travava, mas também a responsabilidade de caminhar com sabedoria no que o Senhor está abrindo. Que toda porta financeira que se abrir venha acompanhada de discernimento. Que eu saiba reconhecer o que vem de ti e rejeitar o que parece oportunidade, mas não tem fundamento. Porque agora meus olhos estão sendo iluminados. Eu começo a enxergar além da aparência. Consigo perceber o tempo certo, o lugar certo, a decisão correta. E aquilo que antes escapava agora fica evidente. Senhor, se havia caminhos que me levavam ao desgaste financeiro, eu me afasto. Se havia hábitos que drenavam minha provisão, eu corrijo. Se havia distrações que me tiravam do foco, eu abandono. Porque o alinhamento que começou aqui continua nas minhas atitudes. E enquanto isso, aquilo que foi liberado começa a se manifestar. Oportunidades começam a surgir de forma estratégica. Portas que dependiam de pessoas se abrem com leveza. Respostas que pareciam distantes começaram a chegar. Não como coincidência, mas como resultado de alinhamento. Eu declaro que minha vida financeira entra em um novo ritmo. Um ritmo de equilíbrio. Um ritmo de crescimento. Um ritmo de constância. Não mais altos e baixos descontrolados, mas estabilidade construída com direção. Enquanto meus adversários colhem o resultado das escolhas deles, eu começo a colher aquilo que foi preparado para mim. Se você recebe essa palavra, escreva agora. Eu caminho em provisão e direção. Isso fortalece sua posição espiritual.
E perceba, não é apenas sobre ver a queda de quem tentou te atingir. É sobre ver sua própria vida sendo reconstruída com base sólida. Pai, eu selo este momento entendendo que aquilo que foi bloqueado não apenas se rompeu, mas foi substituído por um fluxo novo. Um fluxo que não depende de sorte, mas de alinhamento contínuo contigo. E eu escolho permanecer nesse alinhamento, porque sei que o Deus que responde ao clamor também sustenta a promessa. E o que começou a ser liberado hoje não será interrompido. Vai crescer, se estabelecer e se tornar visível em cada área da minha vida. E ao liberar esse decreto final, eu entendo algo com clareza. O que começou como um clamor agora se torna um posicionamento. Porque no caminho revelado no Salmo 13, não é a dor que define o fim da história. É a confiança que reposiciona tudo. Pai, eu me levanto não apenas como alguém que foi livrado, mas como alguém que aprendeu a caminhar alinhado. Aquilo que foi restaurado começa agora a ser sustentado. As portas que se abrem não serão mais perdidas por decisões precipitadas. As oportunidades que chegam não serão mais ignoradas por medo ou insegurança. Os recursos que fluem não serão mais desperdiçados por falta de direção. Porque existe um novo entendimento dentro de mim. Eu não ajo mais movido pela pressão. Eu ajo guiado pela direção. E isso muda completamente minha vida financeira. Senhor, estabelece em mim disciplina, clareza e constância. Que cada ganho seja administrado com sabedoria. Que cada avanço seja consolidado com equilíbrio. Eu não quero apenas receber. Quero sustentar, crescer e multiplicar. Porque a provisão que vem de ti não é instável. Ela é firme, contínua e estratégica. Enquanto esse novo ciclo se estabelece, eu declaro: não volto mais para padrões antigos. Não volto para decisões impulsivas. Não volto para ciclos de escassez emocional que afetam minhas finanças. Não volto para o lugar de confusão. Eu avanço. Se você está assumindo esse posicionamento, escreva agora: eu sustento o que Deus me entrega. Essa é uma decisão espiritual e prática. E lembre-se, a vitória não está apenas no que Deus faz por você, mas no que Ele constrói dentro de você. Pai, eu selo essa oração entendendo que o ciclo foi quebrado, mas também que um novo caminho foi estabelecido. Um caminho de crescimento consciente, de decisões alinhadas, de provisão que encontra espaço para permanecer. E a partir de agora, cada passo que eu dou não é apenas um movimento natural. É resposta ao que o Senhor já iniciou. Porque aquilo que foi decretado hoje não termina aqui. Continua se manifestando, dia após dia, até que tudo aquilo que estava travado se torne testemunho vivo da tua fidelidade. E ao declarar que está feito, eu não estou apenas encerrando palavras. Eu estou selando um posicionamento que começou no espírito e agora precisa continuar na prática. Porque o padrão revelado no Salmo 13 não termina na vitória declarada. Ele continua na confiança diária, no caminhar consciente e nas decisões alinhadas. Hoje algo foi rompido, sim. Mas mais importante que isso, algo foi organizado dentro de você. E é isso que sustenta a vitória. Pai, eu reconheço que não apenas fui defendido, fui direcionado. E a partir de agora, cada passo que eu dou carrega esse novo entendimento. Se antes havia medo de perder, agora existe sabedoria para administrar. Se antes havia ansiedade sobre o amanhã, agora existe paz para construir com consistência. E isso muda completamente o fluxo da minha vida financeira. Porque não é apenas sobre o que entra. É sobre como eu conduzo aquilo que o Senhor coloca em minhas mãos. Eu declaro que não desperdiço mais oportunidades por insegurança. Não recuo diante de decisões importantes por medo. Não ajo mais no impulso que gera perda. Agora eu avanço com direção. Enquanto esse novo ciclo começa a se estabelecer, algo se torna visível. O que antes parecia luta constante começa a se transformar em progresso contínuo. Pequenas vitórias começam a aparecer. Respostas começam a chegar de forma prática. E aquilo que estava travado começa a fluir com estabilidade. Se você recebe esse novo tempo, escreva agora: está feito. Eu vivo em direção. Isso fortalece sua fé e firma sua decisão. E se esse momento falou com você, se inscreva no canal Atos de Fé. Aqui você não encontra apenas uma oração isolada, mas um caminho diário de alinhamento, onde sua fé é fortalecida e sua vida é direcionada com clareza. Curta e compartilhe este vídeo, não apenas como um gesto, mas como parte da missão.
Porque quando você compartilha, você leva essa mesma liberação para outras pessoas que também estão enfrentando bloqueios, especialmente na área financeira. E Deus usa isso. Agora guarda isso com você. O que foi quebrado hoje não volta mais. O que foi alinhado hoje começa a crescer. E o que foi liberado hoje encontra espaço para permanecer. Permaneça firme. Porque a vitória que começou no invisível já está encontrando caminho no visível. E aquilo que Deus iniciou aqui, Ele mesmo vai conduzir, até se tornar completo na sua vida. E enquanto essa palavra é selada, existe algo importante que você precisa guardar no seu espírito. Isso não termina aqui, isso continua no seu dia a dia. Porque tudo o que foi liberado nesta oração começa a se manifestar através do seu posicionamento constante. O padrão do Salmo 13 nos ensina exatamente isso. Depois do clamor vem a confiança. Depois da confiança vem a continuidade. E é nessa continuidade que a provisão se estabelece. Pai, eu não quero apenas viver um momento de vitória. Eu quero sustentar um estilo de vida alinhado contigo. Que essa fé não seja passageira. Que essa clareza não se perca. Que esse alinhamento se fortaleça a cada decisão que eu tomar. Porque agora eu entendo. Minha vida financeira não depende apenas de uma resposta pontual, mas de uma caminhada constante com direção. E enquanto eu permaneço nesse caminho, aquilo que foi liberado começa a ganhar forma. O pouco começa a crescer. O instável começa a se firmar. E o que antes era difícil começa a fluir com naturalidade. Isso é construção. Isso é Deus sustentando o que Ele começou. Se você decide viver assim, escreva agora: eu permaneço alinhado com Deus. Essa é uma escolha diária. E se você quer continuar recebendo direção como essa, se inscreva no canal Atos de Fé e ative o sino. Aqui não é apenas sobre assistir vídeos. É sobre caminhar em constância espiritual, fortalecendo sua fé e organizando sua vida com base na palavra. Curta e compartilhe. Porque quando você faz isso, você não apenas apoia. Você se torna instrumento para que outras pessoas também saiam de ciclos de atraso, medo e bloqueio financeiro. E Deus honra esse tipo de atitude. Agora descanse com essa certeza. O que foi quebrado não se levanta mais. O que foi alinhado começa a prosperar. E o que foi liberado encontra caminho para permanecer. Fique firme. Porque aquilo que Deus começou hoje em você não será interrompido. Vai crescer, se consolidar e se tornar testemunho vivo de provisão, direção e fidelidade na sua vida. E ao declarar que está selado, eu entendo que não é apenas o fim de uma oração. É o início de uma nova forma de viver. Porque tudo o que foi liberado aqui precisa agora ser sustentado com consciência. Assim como vemos no Salmo 13, depois do clamor e da resposta vem a decisão de confiar continuamente. E é essa confiança que mantém o fluxo aberto. Pai, eu recebo com gratidão, mas também com responsabilidade. Eu não volto mais para o lugar de desorganização. Não volto para escolhas que sabotam minha própria provisão. Não volto para pensamentos de escassez que limitam minhas atitudes. Hoje eu penso diferente. Hoje eu ajo diferente. E isso começa a refletir na prática. Eu observo melhor antes de decidir. Eu administro com mais cuidado o que chega. Eu valorizo oportunidades que antes eu ignorava. E pouco a pouco aquilo que foi liberado começa a se firmar. O que antes era instável ganha constância. O que antes era escasso começa a crescer. E o que antes parecia travado agora encontra fluxo. Isso é Deus confirmando o que começou no invisível. Se você recebe essa direção, escreva agora: está feito. Eu sustento minha provisão. Essa declaração fortalece seu posicionamento. E continue conectado. Se inscreva no canal Atos de Fé, porque aqui você não encontra apenas um momento, mas uma caminhada contínua de alinhamento espiritual, onde sua fé é fortalecida e sua vida é direcionada todos os dias. Curta e compartilhe este vídeo, porque quando você faz isso, você ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam sair de ciclos de bloqueio, especialmente na área financeira. E isso também faz parte da sua missão. Agora siga com essa certeza. O que Deus começou, Ele sustenta. O que Ele liberou, Ele acompanha. E o que Ele alinhou, Ele faz prosperar. Permaneça firme. Porque a vitória que você declarou hoje não é passageira. Ela está se transformando em um novo padrão de vida, onde a provisão, a paz e a direção caminham juntas, todos os dias. E ao afirmar que já foi concedido,
eu entro em um lugar mais profundo. O lugar de quem não vive mais esperando, mas começa a administrar aquilo que já foi liberado. Porque o ensinamento do Salmo 13 nos conduz exatamente até aqui. Não apenas clamar e receber, mas confiar e sustentar. Pai, eu reconheço que a resposta não começa quando eu vejo. Ela começa quando eu me alinho. E agora eu me alinho. Minha mente se organiza. Minhas prioridades se ajustam. Minhas decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser direcionadas. Isso também é resposta. Porque o desbloqueio financeiro não vem apenas com portas abertas. Ele vem com sabedoria para atravessar essas portas. E eu recebo essa sabedoria. Se antes eu perdia oportunidades por insegurança, agora eu observo com clareza. Se antes eu agia por ansiedade, agora eu espero o momento certo. Se antes eu me desorganizava, agora eu construo com consistência. E pouco a pouco aquilo que foi liberado começa a ganhar estrutura. O que chega permanece. O que cresce se sustenta. E o que Deus entrega encontra espaço para multiplicar. Pai, estabelece em mim esse novo padrão. Um padrão de equilíbrio, disciplina e visão. Porque não se trata apenas de sair da escassez, mas de nunca mais voltar para ela. Se você recebe essa direção, escreva agora. Eu administro o que Deus me entrega. Essa declaração fortalece sua posição. E continue firme nessa caminhada. Se inscreva no canal Atos de Fé, porque aqui você encontra direção contínua, não apenas momentos isolados. É um lugar onde sua fé é trabalhada diariamente e sua vida é alinhada com propósito. Curta e compartilhe este vídeo. Porque quando você faz isso, você ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que estão presas em ciclos de bloqueio e precisam desse mesmo direcionamento. E isso também faz parte daquilo que Deus está construindo através de você. Agora siga com essa certeza. O que foi pedido foi liberado. O que foi liberado está sendo organizado. E o que está sendo organizado vai prosperar. Permaneça alinhado. Porque a provisão que Deus começa, Ele não apenas entrega. Ele ensina a sustentar, a multiplicar e a transformar em testemunho vivo na sua vida. E ao selar essa oração, algo precisa ficar claro no seu espírito. Um ciclo foi encerrado aqui e um novo tempo começou. O padrão revelado no Salmo 13 se cumpriu completamente. Você entrou com peso, enfrentou a confusão, se reposicionou. E agora sai com direção, confiança e autoridade. Pai, eu declaro que aquilo que estava travado na vida financeira deste filho começa a fluir com ordem. Onde havia bloqueio, a liberação. Onde havia perda, a reposição. Onde havia atraso, a aceleração com equilíbrio. Eu profetizo a abertura de portas que não dependem de esforço humano, mas da tua intervenção direta. Conexões certas surgindo no momento certo. Oportunidades que chegam com clareza e não com confusão. Aquilo que foi retido injustamente começa a ser devolvido. Recursos que pareciam perdidos encontram caminho de volta. Projetos esquecidos são reativados. Ideias que estavam paradas ganham movimento e direção. Porque quando o Senhor ilumina, nada permanece oculto, nem ataques nem caminhos de provisão. E assim como no Salmo 13, onde o coração que estava aflito termina confiante, eu declaro que sua mente entra em descanso estratégico. Você não decide mais sob pressão. Você não age mais guiado pelo medo. Você constrói com sabedoria. E todo ataque invisível que tentava enfraquecer sua vida perde acesso definitivamente. Toda palavra contrária perde força. Toda influência negativa é neutralizada. Toda tentativa de atraso é interrompida. Existe agora um ambiente limpo, protegido e favorável ao crescimento. Sua casa entra em paz. Sua mente entra em ordem. E suas finanças entram em alinhamento. Não ignore este chamado. Permaneça nesse posicionamento. Porque o que começou aqui não é emoção, é transformação real. Se você crê, escreva agora eu creio. Compartilhe esta oração com quem precisa. Porque assim como chegou até você, pode alcançar alguém que está vivendo o mesmo tipo de bloqueio. E se este conteúdo fortalece sua caminhada, permaneça conectado. Existe direção sendo liberada continuamente. Agora entenda isso. O que foi tratado no invisível começa a aparecer no visível. O que foi alinhado no espírito começa a se manifestar na prática. E aquilo que Deus iniciou, Ele mesmo sustenta até completar. Se este salmo confirmou algo em você, o próximo vídeo vai destravar o que ainda está oculto. Não encerre aqui, porque hoje não foi apenas uma oração.
Foi o dia em que o céu reposicionou sua vida, quebrou ciclos de escassez e abriu um caminho de provisão que ninguém mais poderá fechar.